eu nunca tive problemas em relação à prova com vocês. Nunca tive. Por quê? Porque as minhas provas, elas são muito coerentes com as aulas, com o que está nos slides, com o que eu falo aqui. E não vai ser diferente. O roteiro de vocês são os slides e são as aulas. Se vocês estudarem pelos slides e assistirem às aulas com atenção, vocês vão fechar a prova. É só isso que eu tenho para dizer. Porque não tem pegadinha na prova. Não tem questões muito complexas, assim, com o nível de complexidade que foi essa outra, porque essa outra, os exercícios abertos, de fato, eu entendo que por ser de consulta, precisa ter um nível de complexidade maior, mas a prova não é desse nível, tá? A prova é muito objetiva, a prova é abordando os principais conceitos e temas. E eu tenho certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em fazer essa prova. Eu só peço que vocês confiem. Eu espero muito que depois que vocês terminarem a prova, vocês vão lembrar de todas essas palavras que eu estou falando aqui para vocês. Não Amém, porque a nossa preocupem. maior preocupação é essa prova. Não preocupem. As minhas provas vão seguir o mesmo ritmo, a mesma lógica, a mesma coerência. Tá bom? Diferente de atividades com consulta, que realmente eu exigi muito mais da capacidade de vocês de interpretação no nível bem aprofundado. A prova não é o caso, porque eu não estou aqui para prejudicar ninguém e para travar ninguém no final do curso, tá bom? Então é isso. Fiquem tranquilos e tranquilas, que vai dar tudo certo. O roteiro da prova são os slides. Estudem por eles, que vocês vão fechar a prova. Ótimo. Vamos lá, para a nossa última aula. Inclusive, essa aula aqui vai ter de hoje. Tá tudo nos slides. Gente, então, vocês estão vendo aí? Ainda não. Ainda não. Apareceu? Também não. Também não. Na outra aula eu tive que salvar em PDF, passar em PDF para conseguir ver. Eu não estou entendendo por que não está passando os slides, gente. Passou? Nem abriu. Para mim, eu tô te vendo. Que estranho. E agora? Claudilene, Também a não. gente nem consegue ver o PowerPoint aberto. Não é possível. Agora foi. Agora foi. Foi? Ah, tá. Então, vamos lá. Nós vamos hoje, então, falar sobre as embalagens dos alimentos, tá?
falar sobre a importância do desenvolvimento de produtos cárneos e todo o processo de abate das carnes e as etapas de produção de produtos cárneos e também sobre o processamento de geleias, tá? Se não estiver passando, vocês falam. Qual que é a definição de geleia? Ele é o produto obtido da cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou também do suco de frutas com açúcar e água e concentrado até a consistência gelatinosa. Então, é um produto, né? É basicamente de fruta. As geleias de fruta, elas são classificadas em comum e extra. A diferença é que a comum, ela tem mais açúcar e a extra, menos açúcar e mais polpa de fruta. Então, a proporção de fruta geralmente é de 40 para 60, 40 partes de frutas para 60 partes de açúcar, no caso das geleias comuns, e com exceção das geleias de marmelo, laranja e maçã, que elas podem ser preparadas com 35 de fruta e 60 de açúcar. Então, são, de fato, geleias com um quantitativo maior de açúcar. A extra, elas têm a mesma parte de açúcar e fruta ou menos quantidade de açúcar. Então, pode ter menos açúcar também, mas, no máximo, né, 50 para 50. Então, essas são as classificações. A importância de cada ingrediente na produção da geleia. Então, utiliza-se o açúcar, né, o açúcar cristal, a sacarose. Durante a cocção, ocorre um processo de inversão dessa sacarose em meio ácido. Portanto, é muito importante que a geleia tenha um acidificador para que ela tenha uma consistência adequada, porque é essa quantidade de acidez que vai fazer com que essa sacarose ela se transforme em glicose e frutose. Se a acidez da geleia não estiver adequada, essa transformação, esse processo de inversão, ele vai ficar prejudicado. Quando não acontece essa inversão total, por falta, principalmente, de uma acidez, o que acontece é uma cristalização da geleia. Então, vai ter um efeito negativo. A geleia, ela vai, quando ela esfriar, ela vai também se cristalizar. Em parte, né? A gente vai perceber cristais de açúcar nessa geleia. Quando utiliza-se mais de 65% de açúcar na geleia, precisa substituir parte desse açúcar por glicose ou açúcar invertido. Porque senão, mesmo com a acidificação, por conta da grande quantidade de açúcar, vai ter um problema dessa inversão. E aí vai ocorrer o processo de cristalização também. Tá? As vantagens da utilização da glicose, né? Então, a glicose, ou açúcar invertido, aquele xarope, né, de glicose na geleia, ele é muito interessante, porque ele evita a cristalização da sacarose, ele mantém uma textura melhor da geleia, brilho, diminui a cinerese, que é quando a geleia
Não sei se vocês já viram a geleia, quando separa uma parte líquida da polpa. Isso aqui chama cinerese. É um defeito de fabricação. Um defeito, né, que ocorre durante o armazenamento. E quando se usa, né, a glicose, evita esse problema também. Reduz a doçura e o tempo de cozimento também. Então, o xarope de glicose ele é muito utilizado na fabricação de geleias. A pectina. A pectina é uma fibra solúvel, né? Ela é extraída das frutas, é feita por uma extração ácida, tá? E é comercializada em pó. E a graduação dela é medida de acordo com o seu poder de gelificação. Então, por exemplo, qual que é o poder de gelificação de uma pectina? Vai depender da fruta que ela é retirada, né? E, por exemplo, como que quantifica isso? 1 grama de pectina dando um gel de determinado grau Brix, consistência e pH. Por exemplo, uma pectina de 150 graus é quando 1 grama de pectina geleifica 150 gramas de sacarose. Tá? Então, precisa de 1 grama para 150 gramas de sacarose. Então, ela é 150 graus. Né? Que é o poder dela de geleificação. Em geleias, utiliza-se a adição de pectina. No percentual utilizado é geralmente 1% sobre o açúcar total. Né? Então, se tem 100 gramas de açúcar, né, vai ter 1 grama de pectina. Então, normalmente é esse o quantitativo que se coloca de pectina em uma geleia. Em geleias comerciais. Ácido. Lembra que eu falei do ácido? O ácido é muito importante numa geleia, tá? É necessário a acidificação da matéria. Qual o ácido mais utilizado? É o ácido cítrico, tá? Que ele é encontrado na maioria das frutas e ele tem um sabor muito agradável. O ácido tartárico também pode ser utilizado e o málico, tá? São todos ácidos naturais encontrados em frutas. Então, cada um tem a sua característica, mas o mais utilizado é o ácido cítrico. Geralmente, utiliza 0,2% sobre o total de açúcar, né? E quando a gente fala da titulação, ele deve estar entre 0,5% a 0,8%, porque a gente precisa colocar 0,5% a 0,8% para chegar no 0,2%, porque ele é titulável. Ele se liga ao açúcar, né? Parte desse ácido que a gente coloca. Então, para chegar nesse valor de 0,2%, a gente precisa de colocar um quantitativo maior. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A cocção da geleia e a determinação do ponto. Então, a temperatura geralmente varia de 50 a 60 graus ou de 85 a 90 graus. O índice de refração, que é calculado, que é o Brix, a doçura, né? O Brix é a doçura da geleia comum e a geleia extra. Existem equipamentos para se medir o Brix, tá? Então, a geleia comum, o ponto dela é quando ela, né, no equipamento, ela marca 62 graus Brix, e na geleia extra, 65 graus Brix. Então, é um equipamento muito simples, muito comum de usar, não é um equipamento sofisticado demais, não é tão caro e que faz toda a diferença, né? A consistência da geleia, gente, o resultado da geleia, ela é, então, resultado da combinação dos seus ingredientes em quantidades adequadas. A quantidade de ácido, a quantidade de pectina, que deve
estar em torno de 0,5 a 1,5%. A concentração de acidez de 2,5 a 3,4. Quando está no 2,7, dá cinerese, que a gente já viu. Então, uma geleia com acidez de 2,5, ela depois separa a fase aquosa. O pH ótimo é 3. Passou de 3, 3,4, ela já faz um gel fraco. Então, a acidez, a consistência da geleia, ela está muito direcionada e muito relacionada à acidez do meio. Portanto, a acidez, ela precisa ser muito controlada na produção de geleias. E o açúcar, né? 64%, 67% e 71% já formas cristais, tá? Claudilene, deixa eu só te Lembrando perguntar que- uma coisa. Aham, Pode perguntar pode rapidinho. falar, pode. Por exemplo, se for fazer uma geleia de uma fruta cítrica, por exemplo, uma laranja, aí precisa colocar o ácido? Ou já da própria fruta já resolve? Aí depende da laranja, depende da acidez dessa laranja. É uma laranja serra d'água, né? Tem que medir o pH para saber. Agora, que precisa de pectina, precisa. A pectina, com certeza. Mas Entendi. tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é algo tecnológico, é algo industrial, tá? É nível industrial. Mas você pode pegar um pH-nômetro, né? Você pode comprar e fazer geleia. A pessoa que vai produzir geleia, ela tem que ter o equipamento para medir pH. Que também não é um equipamento caro, né? Ela precisa ter um equipamento de Brix, que também não é um equipamento caro. Isso a gente está falando das tecnologias, né? Isso a gente está falando de uma produção industrial. Tem que ter controle de tudo. Então, as etapas do processamento da geleia. Uma fruta, a recepção da fruta, a seleção, o preparo. No caso de laranja, vai fazer a extração do suco da laranja, né? No caso, por exemplo, de um morango, né? Aí vai bater esse morango, processar esse morango, fazer a formulação, percentual de pectina, percentual de polpa, acidez, ácido cítrico, percentual de açúcar ou xarope. Faz-se a cocção, determina o ponto por meio do Brix, faz o envasamento, então aqui faz o envasamento depois de pronta, e faz a rotulagem, o armazenamento. Então, essa é a etapa. Qual que é a formulação da geleia? Açúcar, pectina e ácido. E a polpa, né? E a polpa. Então, o teor de pectina e acidez da fruta de acordo com a classificação. Então, nós vamos avaliar o teor de pectina e acidez de acordo com cada fruta. Então, precisa se medir essa acidez para poder fazer o controle. Defeitos da geleia, gente. Quantidade suficiente de pectina. Adição, né? Insuficiente dessa pectina. Baixa qualidade da pectina adicionada. Cocção prolongada. Se você deixa a geleia passar do ponto, ela vai liquefazer, tá? Acidez excessiva. O gel se rompe, não forma gel adequado. Pouca acidez impede a formação de gel. Excesso de açúcar faz esse desequilíbrio, a cristalização. A movimentação excessiva, tá? Do recipiente da geleia, até na questão do armazenamento. E concentração inadequada, retirada antes do ponto. Então, esses são os principais defeitos da geleia. Tranquilo?
Agora nós vamos falar um pouquinho de carne. Saímos da geleia para falar de carne. Então, estudam pelos slides que as questões estão todas aqui, viu? Gente, o órgão fiscalizador, né? Que fiscaliza o abate de carnes, as carnes, define que carne de açougue são as massas musculares maturadas e demais tecidos que as acompanham. Então, carne engloba os músculos, que é a carne, com ou sem base óssea, as gorduras e as vísceras, podendo mesmo ser in natura ou processado. Então, isso é o conceito de carne. Os constituintes da carne, gente. A carne tem dependendo da carne, ela tem de 65% a 85% de água. Então, depende muito da espécie. A proteína também depende da espécie, lembrando que as carnes vermelhas, elas têm mais proteína que as carnes brancas, variam de 16% a 22%. Nós temos as enzimas, as proteínas em formas de enzimas, mioglobina e hemoglobinas, que são o quê? Hemoglobina é o sangue, que está no sangue. A mioglobinase, né? A mioglobina é a coloração da carne, é o que dá cor à carne, tá? É uma proteína. E nós temos as proteínas de fato, que tem o fator nutricional, que é a actina e a miosina. Então, são essas as proteínas da carne. Vocês precisam saber o nome das proteínas de cada alimento, né? Importante que se saiba qual que é a proteína do leite, qual que é as proteínas da carne, né? Do ovo, enfim, isso é muito importante. Nós temos algumas proteínas insolúveis na forma de colágeno e elastina, tá? Gordura de 3 a 13%, que vai depender do corte da carne, né? Um filé mignon, ele tem mais gordura do que uma carne de segunda. A carne de segunda, geralmente, por que ela é mais dura? Porque ela tem menos gordura. A gordura resulta também no paladar, na melhor palatabilidade, mas também na maciez da carne. E outras substâncias, né? Que estão presentes também na carne. Nas carnes. Gente, então, como que funciona o abate? Eu nem coloquei muitas fotos aqui, senão vocês iam parar de comer carne, que é chocante. As imagens são muito ruins de se ver. Todos os animais, eles devem ter, antes do abate, essa guia de trânsito do animal. Ele tem que ter um documento de sanidade, com todos os exames, né, realizados que comprovam a sanidade desse animal. Esse animal, ele vai para um espaço que ele fica de repouso, de jejum e de uma dieta hídrica por 24 horas. Qual que é o objetivo desse jejum de 24 horas? Para diminuir o conteúdo ruminal desse animal, né, para facilitar o abate dele e a retirada da carcaça, né? Imagina o estômago cheio de alimento, né? Bem complicado, estômago é ótimo. Um rumen cheio de alimento. E também para restabelecer as reservas de glicogênio muscular. O que acontece? Se pega-se um animal que foi transportado, que sai de um lugar para o outro que ele não conhece, ele fica muito estressado. O estresse do animal faz com que ele utilize o glicogênio muscular. Esse glicogênio muscular, ele é muito importante no pós-mortem. E ele precisa acalmar, diminuir a tensão, e essas 24 horas, pós esse estresse todo de transporte, né? Esse animal, ele fica isolado no lugar lá, tranquilo, ele se tranquiliza, e esse processo de tranquilização de 24 horas vai repor esse glicogênio muscular dele. Ele vai passar por um banho de aspersão com hipoclorito, tá? E aí ele vai entrar num corredor onde ele será abatido.
Hoje se utiliza essa pistola pneumática. É a técnica de concusão cerebral, que é a técnica mais recomendada, que traz menor sofrimento ao animal, né? Ele perde a consciência, ele tem uma morte cerebral, porém, o coração dele continua batendo. Isso é muito importante para que continue tendo a circulação sanguínea até que se faça a sangria, tá? Porque isso vai resultar também numa carne de melhor qualidade. Após o abate, o animal ele recebe uma estimulação elétrica, tá? Um choque mesmo. Esse choque, o objetivo dele é aumentar a glicólise. O que é glicólise? A quebra do glicogênio muscular, desse glicogênio aqui. Por quê? É interessante que, após o abate, ocorra uma diminuição desse glicogênio, uma transformação desse glicogênio. Essa transformação do glicogênio, que é o metabolismo pós-mortem, ele é muito importante para a qualidade da carne, né? Em termos de textura, maciez, enfim. Então, quando se abate o animal, o músculo, ele enrijece. Ele fica completamente rígido. A actina e a miosina se ligam e formam um músculo muito rígido. E o que acontece, gente? O glicogênio, ele é transformado em glicose. E aí, como não está entrando oxigênio mais no corpo do animal, essa glicose, ela vai seguir a via de quebra anaeróbica, em condições anaeróbicas, de anaerobiose. E aí, quando a glicose é degradada, né? Lembrando que antes da glicose aqui é o glicogênio muscular, viu, gente? É o glicogênio muscular. Essa glicose, em condições de anaerobiose, ela resulta em ácido lático. Ácido. O que vocês acham que vai acontecer com esse músculo? Vai cair o pH. O pH vai ficar ácido. Então, o que acontece no metabolismo pós-morte do animal? Ocorre um metabolismo anaeróbio do glicogênio. O que vai acontecer? Um acúmulo de ácido lático, um aumento do ácido lático e uma diminuição do glicogênio muscular. Concordam? E isso vai levar a uma queda do pH muscular. Essa queda do pH muscular que vai resultar numa carne de boa qualidade. Portanto, o músculo de um animal, ele, na hora do abate, ele tem um pH de 7 a 7,3. O animal vivo. O pH final, que se deseja que essa carne tenha após as 24 horas, depende também de cada animal. Tá? Depende de cada animal. Galinha é um tempo, porco é outro, o boi são 24 horas. É em torno, a gente precisa que esteja em torno de 5,5. E como que a gente consegue esse pH 5,5? A gente precisa controlar a temperatura dessa carcaça. Então, o boi abatido, ele continua ainda na carcaça,
Ele continua inteiro, pendurado. Por que eles penduram? Não pode desossar ele e guardar a carne desossada. Porque, inclusive, o fato de pendurar a carne, o boi, na verdade, de pendurar o boi, faz com que estique essas fibras musculares, evitando que elas se contraiam e torne a carne também mais endurecida. Então, é tudo técnica. Só após 24 horas, quando o pH está 5,5, que eles retiram o boi morto inteiro, que está pendurado, para fazer a desossa. Então, a temperatura, ela vai influenciar essa glicólise. Temperaturas elevadas aceleram a queda do pH, provocando defeitos na carne. Então, por exemplo, se deixa essa carne em temperatura ambiente, a glicólise vai acontecer de forma muito rápida. E aí vai dar problema, porque esse pH ele tem que ir abaixando moderadamente dentro desse período de 24 horas. Na roça a gente faz tudo errado, né? A gente mata o boi, come na hora, mata o porco, come na hora, né? Por isso que a carne ela tem um sabor diferenciado, enfim, os aspectos, né? São diferenciados, poderia ser muito melhor se seguisse todas essas normativas, essas técnicas. As alterações indesejáveis da carne, né? A carne, ela tem que ser vermelha. Quando ela fica escura, né? Escura, firme, né? E seca. E aqui, mole ela fica mole e sem cor. Isso tudo, gente, é pós-morte. Isso tudo é técnica pós-morte. Então, por exemplo, a carne fica firme e escura quando não tem glicogênio para a glicólise. E o pH não reduz, gerando uma carne dura e escura. Então, é aquele animal que abateu um animal estressado, que não tinha reservas de glicogênio no músculo, né? No caso dessa carne exudativa, pálida, né? É quando ocorre a diminuição brusca do pH na primeira hora pós-abate. Ou seja, a carne não vai para refrigeração. Ela tem que ir imediatamente para a refrigeração. Então, ela fica ali no espaço 3, 4, 5 horas. Né? Essa carne, ela vai ter um defeito na sua coloração e na sua qualidade também de suculência. Porém, se submeter também essas carcaças a temperatura muito baixa, temperaturas negativas, né? Vai ter o encurtamento das fibras e vai endurecer a carne também. Portanto, a temperatura tem que ser adequada e por essas 24 horas. É o tempo de repouso, é o tempo que a gente chama de pós-mortem. Tá claro, gente? Sim. Sim. Beleza. Então, o que vocês precisam saber que é muito importante em relação às carnes? É a importância do glicogênio muscular, né, antes do abate. Esse glicogênio muscular adequado está muito relacionado ao estresse do animal. O animal estressado, ele tem pouco glicogênio nas fibras. Né? E isso vai gerar carne dura, carne escura, porque não vai ter essa reação de baixa de pH pós-mortem. É muito importante que vocês atentem que o processo de pós-mortem e transformação de músculo em carne, né, em carne em músculo, na verdade, o que acontece?
ocorre uma diminuição do glicogênio da carne e uma redução do pH, né? Isso são as transformações metabólicas que vão resultar nas características organolépticas dessa carne. As emulsões cárneas agora. Os produtos embutidos, emulsionados, gente, eles são obtidos a partir de emulsões cárneas de uma ou mais espécies de animais. Eles misturam também. Mistura frango com boi, com porco, enfim, vai fazendo aquele misturamento. Geralmente, eles são adicionados de ingredientes, nitritos, nitratos, que são conservantes, né? Fosfatos, sais, temperos. E eles são embutidos tanto no envoltório natural, que é a tripa natural, ou artificial, ou por processo de extrusão, né? E submetidos a tratamento térmico adequado. Tá? As proteínas miofibrilares, que são a actina, miosina, e também a actomiosinase, que é a ligação das duas, é a grande questão e o alvo da técnica de emulsões cárneas, né? A solução salina, ela atua na solubilidade dessas proteínas. Essas proteínas, elas são solúveis em soluções salinas. Portanto, para que se tenha emulsão carne, não dá para fazer uma emulsão carne sem sal. Porque o que vai dar solubilidade a essas proteínas é justamente o sal. É o que vai formar essa liga na mistura. E entre os principais ingredientes que tem aí nessas emulsões carnes, né, além da carne, nós temos a gordura, a proteína da soja, os sais de cura, nitrito e nitrato, antioxidantes, que é o eritrobato de sódio, extratos naturais, né? Que a vitamina C é muito utilizada. O tripolifosfato de sódio, temperos, né? Os aceleradores de cura, que é o eritrobato de sódio, ascorbato de sódio. Então, são várias substâncias, ingredientes que também são adicionados a essa emulsão, para que se obtenha uma emulsão na melhor qualidade possível, final. Então, vamos lá, para que vocês entendam um pouco como que funciona essa emulsão cá. Eu tenho um vídeo aqui, eu baixei um vídeo, gente. Mas eu vou passar ele, deixa eu ver. Eu quero passar ele para vocês. O que é o cúter que usa, tá? É um aparelho próprio para fazer essas emulsões carnes. Tem ele tanto industrial, mas tem ele também caseiro. Se a pessoa quiser fazer uma salsicha caseira, precisa do cúter, né? Porque é para fazer essa emulsão. Gente, a temperatura é extremamente importante no resultado da emulsão. É muito difícil fazer salsicha em casa, muito difícil. Eu já tentei, assim, né, fazer, eu queria até comprar um cúter, e depois eu falei, não, esse negócio vai dar trabalho demais, é melhor não comer e pronto, acabou. Porque quando a gente faz, a gente sabe o que está fazendo, enfim, né? E eu vou fazer um produto natural, que minhas filhas adoram. Agora já nem tanto mais, porque eles aprenderam de comer. Mas a pequenininha ama. Eu também gosto muito de salsicha, mas salsicha de boa qualidade, né, gente? Essas salsichas aí, de qualquer maneira, não. Uma salsicha alemã é uma coisa de louco de bom, né? Então, quando a gente vem do Rio de Janeiro, tem uma salsicharia alemã que é uma coisa assim, eu fico louca quando eu entro lá. Nessa loja lá, é uma loucura, é muito bom. E aí, mas fazia muito difícil, porque tem muita técnica envolvida. Porque, por exemplo, a carne não pode estar quente.
Porque se a carne estiver quente ou na temperatura ambiente, não dá emulsão. Então, normalmente, se coloca gelo na carne. Bate ela com gelo. Porque o cúter, quando ele começa a bater, ele esquenta. Ele esquenta a carne. Ele tende a esquentar a carne. E se esquentar a massa, não dá emulsão. Então, qual que é a técnica, geralmente? Joga gelo. Bate com gelo. Então, é preciso manter a massa gelada enquanto é trabalhada, pois o calor amolece a gordura e impede sua retenção pela proteína. Porque vai haver ali uma ligação da proteína com a gordura. Esse é o segredo. E para que isso aconteça, a temperatura tem que estar abaixo de 15 graus. Se estiver acima de 15 graus, a gordura vai estar em uma forma que não vai conseguir se ligar adequadamente na proteína. O pH. Quanto maior a quantidade de proteína miofibrilhares, né? A quitina e miosina é extraída, quando se eleva o pH, o que permite a formação de emulsões mais estáveis. Então, gente, o pH também é muito importante. A acidificação desse meio é muito importante, como eu disse, também para permitir o quê? A extração das fibras, né, musculares dessas duas proteínas, tanto da quitina, porque o pH vai fazer o quê? A desnaturação proteica, a quebra, resultando na quitina e na miosina. Porque o que faz a emulsão é a quitina e a miosina da carne ligando a gordura. A gordura, ela estabiliza a emulsão, ela reduz perdas no cozimento, aumenta a capacidade de reter a água, por isso que dá o rendimento, fornece suculência e tem a função também estrutural da emulsão. As melhores gorduras para se fazer emulsão são as saturadas, tá? E com alto ponto de fusão. Elas produzem emulsões mais estáveis. Por isso, produtos embutidos, eles têm uma grande quantidade de gordura saturada. Porque, de fato, é a melhor gordura que vai dar, né, o resultado melhor desse produto. Então, os fatores que afetam a emulsão cárnea. As proteínas miofibrilhares. A solução salina são as principais responsáveis pela emulsão e pela retenção de água nos produtos carnes emulsionados. Então, gente, as proteínas no meio salino, elas vão reter água e vão dar aquela consistência de emulsão. As proteínas sarcoplasmáticas, elas têm menos eficiência na formação da emulsão, e as proteínas do estroma, né, do tecido conectivo, geralmente o colágeno, elas não são adequadas. Então, carnes que têm muito colágeno, não são apropriadas para fazer emulsões. Eu coloquei aqui o músculo para vocês verem. As miofibrilhares estão aqui, dentro das fibras musculares. As sarcoplasmáticas, né, elas estão aqui, ó, aqui no meio das fibras, tá? Então, o que vai fazer a emulsão, o que vai dar resultado, o que vai formar a emulsão, é prioritariamente a actina dessas, né, essas proteínas miofibrilhares. Tá? O que é uma emulsão? A emulsão, ela é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui são as gorduras. O verdinho, esses filamentos verdes, são fibras do tecido conectivo, né, o colágeno. E essas pontilhados, essas linhas pontilhadas, são as fibras musculares, a quitina e miosina. Então, ocorre uma extração das proteínas das fibras. O pH é muito importante para esse processo, pela desnaturação proteica.
ocorre um encapsulamento da gordura. Tá? A gordura, elas são encapsuladas pelas proteínas, principalmente a quitina e miosina, e aí forma-se o gel. Tá? Então, é uma emulsão. Fatores que influenciam na qualidade da emulsão carne. A proporção balanceada de água, gordura e proteína. A proteína retém água e deve estar em quantidade de 16%, né, da mistura. O sal, que deve estar mais ou menos 1,5% a 2%. Os fosfatos também, que são adicionados, que funcionam, que tem uma funcionalidade muito parecida com o sal, tá? De solubilidade, gelificação dessas proteínas, tá bom? Então, esse sal, né, ele tem um papel muito importante na solubilização da proteína. Os fosfatos aumentam o pH da carne, ajudando também na retenção de água. As proteínas vegetais são muito utilizadas para aumentar a capacidade de retenção de água, principalmente em produtos com baixo teor de proteína. Então, geralmente, vocês podem ver, esses produtos, eles usam leite em pó. Eles colocam leite em pó nesses produtos. É para justamente isso, reter água, para aumentar o rendimento. Tá? Existe um momento correto de adicionar cada ingrediente, né? Então, observou-se, né, que na carne bovina, se fizer a adição de sal e gelo 12 a 24 horas antes da emulsão, ela resulta num produto melhor. E a cocção, né, que é geralmente feita próxima a 80 graus. Tá? Então, para resumir aqui, a estabilidade da emulsão carne, ela depende de vários fatores. Ela não é fácil de fazer. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo salsicha em casa. Não é fácil. É muito difícil conseguir aquele ponto. Porque os ingredientes que você utiliza vai afetar se ele tem muito colágeno ou não tem muito colágeno. Né? A proporção dos ingredientes é muito importante. A temperatura desses ingredientes, né? Os aditivos utilizados, principalmente a solução salina, nas concentrações adequadas, que vai atuar diretamente na qualidade dessa emulsão por meio da solubilidade das proteínas. O pH é extremamente importante também, porque ele vai facilitar, ocasionar nessa desnaturação proteica, liberando a quitina e miosina, porque é a quitina e miosina que vai formar juntamente com os glóbulos de gordura essa emulsão, né? Os fatores físicos, a mistura de ingredientes, a ordem de mistura, a duração que você vai bater essa mistura, a velocidade do cúter e a temperatura. Né? Isso tudo, o tamanho da carne, que você pica a carne, isso tudo também vai alterar. Se pica muito pequeno, não pode. Tá? Tem a questão da extração, a temperatura do butter. Isso tudo, gente, vai resultar em textura, aroma, cor, sabor e rendimento. Então, são vários os fatores envolvidos. É muita tecnologia envolvida. Tá? Alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Não. Agora, eu vou falar, né, para vocês aqui, finalizando, dando um apanhado sobre embalagens. Os principais tipos de embalagem de alimentos são o vidro, plástico, alumínio e as cartonadas. As cartonadas a Tetra Pak são os principais, os carros-chefe. O vidro,
ele é inerte, ele não reage quimicamente com o produto, né? Ele não altera sabor, odor, cor, a qualidade, ele preserva a saúde do consumidor. Os alimentos, né, acondicionados em vidro, eles levam menos conservante, menos estabilizantes, né? Por conta da proteção desse vidro, né? Existe um efeito de proteção muito grande. Mas ele é pesado, ele quebra, né? Então, tem tudo isso que fragiliza a utilização de vidro. E tem a questão ambiental, né? Que ele é um dos assim, mais poluentes hoje, né? O vidro ele demora muito mais para se decompor no meio ambiente, inclusive que o plástico. Então, tem uma questão muito séria aí, que é a questão ecológica. Nós temos o plástico. O plástico é um dos mais utilizados, sem dúvida, por várias questões. Primeiro, ele pesa, ele é leve, ele é muito versátil, você consegue colocar qualquer cor nele, você consegue colocar ele de qualquer formato, né? Então, ele é muito interessante na indústria alimentícia. Tá? Ele é resistente, o custo-benefício dele é um dos melhores, então tá aí o porquê ele é um dos mais utilizados. Porém, existe uma questão que né, da contaminação, né, por plástico. Mas, por exemplo, você não pode colocar em plástico. O alimento precisa ao forno ser colocado em plástico. Então, depende de cada alimento. E existem legislações que definem que tipo de embalagem para cada alimento, tá? Nós temos as embalagens de alumínio, que ela tem uma proteção contra a luz, umidade e odores, né? E facilita o resfriamento e a conservação do alimento. Muito utilizado em bebidas, né, gaseificadas. Nós temos também as cartonadas, que é a Tetra Pak. Ela é constituída, gente, de várias folhas, tá? São 6 folhas que são sobrepostas naquela embalagem Tetra Pak. Então, nós temos uma aqui, que é a de polietileno, que é proteção contra a umidade, apesar de que ela tem uma proteção não tão resistente, né, contra a umidade. Se você deixar uma lata uma caixa de leite dentro de uma água por muito tempo, ela vai umidificar, né, e vai contaminar o alimento. Depois nós temos um papel no meio. Depois nós temos uma outra camada de polietileno. Depois nós temos uma folha de alumínio no meio, tá? Para ser uma barreira, né, contra o oxigênio, entrada de oxigênio e luz. Essa folha de alumínio. Depois nós temos uma outra camada, uma 5ª camada de polietileno. E uma 6ª camada de polietileno. Então, o alimento, aquilo que você vê, o alimento fica em contato com o polietileno, né? Então, o contato dela é o polietileno. Os benefícios da embalagem, né? Para o consumidor, gente, é facilitar, né? Facilitar a vida do consumidor. Então, embalagem que não onere muito o custo do produto, que seja leve, fácil de manusear, né? Para a indústria, né? É importante também o custo do produto, o impacto dessa embalagem do produto
a embalagem, ela afeta diretamente, né, a escolha de um produto, ela interfere diretamente na escolha de um produto, ela tem esse poder atrativo, né, ou não. E é uma ferramenta de marketing. Aumenta a vida, né, de prateleira. E para o produto, gente, é proteger o produto, conter o produto, viabilizar o transporte, conservar, para expor para venda, né? E para conquistar o consumidor, né? Para ser atrativo para o consumidor. Aqui nós temos os... Minha gente, finalizamos a aula. E é isso por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição, tá? Para que vocês possam tirar suas dúvidas. Vou parar a gravação. Já solicitei